Geralmente, quando eu compartilho aqui que o Senhor tem tratado comigo, eu tenho ministrado o meu coração, né? E isso tem sido com a maioria das pessoas que vêm ministrar aqui. E dessa vez eu não fui liberado para conversar com vocês o que o Senhor está tratando comigo, né? Mas Ele compartilhou algo que eu deveria compartilhar com vocês. Então é sobre isso que eu vou conversar nessa noite. Eu acredito que vai ser bênção para mim, mas também vai ser bênção para você. Amém? Diga assim: eu estou com expectativa na palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: crie expectativas na palavra. Porque fiel é o que cumpriu, o que prometeu e vai cumprir. Amém? Aleluias. Quero compartilhar com vocês hoje sobre a palavra de Deus, tá bom? Sobre a importância da palavra de Deus para esse tempo, né? Então, foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês acerca da importância da palavra de Deus para esse tempo. E por que eu vou compartilhar sobre isso, né? Vocês vão entender mais na frente, tá bom? Queria que vocês abrissem logo a sua Bíblia aí. Salmos capítulo 119, versículo 105. Eu não ia começar com esse texto, mas ele mudou a ordem aqui das coisas, então a gente tem que ser obediente, né? Por quê? Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então a gente está aqui para fluir conforme a vontade dele. Então no Salmo 119, versículo 5, que é o maior capítulo da Bíblia, né? Então, ou seja, ele contém o maior número de versículos. No versículo 5, 105, ele vai dizer assim: ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é importante? Sim, né? De acordo com o texto, de acordo com o que nós acabamos de ler, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É interessante quando a gente começa a olhar para as Escrituras e você vai ouvir essa mensagem de hoje, vai dizer assim: mas o que é que ela tem de importante para mim nesses dias de hoje, amados? Hoje nós estamos vivendo em um tempo, né, onde tudo é muito relativo. Eu não estou falando nada de outra atmosfera, eu estou falando dessa atmosfera aqui. Nós estamos vivendo em um tempo onde tudo é muito relativo, onde a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade. E a gente entende a partir do ponto de vista que nós... Tipo assim, eu tenho o meu entendimento acerca desse assunto e ponto. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente entende que com Deus é diferente. Deus, ele tem um ponto de vista, ele tem um modo de trabalhar e um modo de pensar acerca desses assuntos. E nós, como igreja e como filho de Deus, nós temos que pensar e agir de acordo com a palavra de Deus. Diga assim: o meu modo de pensar não é de acordo com o mundo ou com os seus moldes. O nosso modo de pensar tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Então eu vou conversar com vocês sobre isso hoje, e um texto que ele fala muito ao meu coração é Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1, que é uma advertência, na verdade é um clamor do apóstolo Paulo. A partir do versículo 1, eu vou ler a partir do versículo 1, porque o versículo 2 vai ser a continuação, tá bom? Versículo 1 ele diz assim, ó, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu li os dois versículos, mas o versículo de fato que eu queria me atentar ou me deter era esse versículo 2, que é o versículo que o Senhor fala demais ao meu coração, certo? E esse versículo, quando eu leio ele é uma advertência do apóstolo Paulo, onde ele diz assim, ó,
nós, como filho de Deus, como igreja, como separados, nós temos um modo de pensar e um modo de agir. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos a vossa mente. É interessante, amados, porque a partir do momento que você aceita Jesus ou reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o convite é que nós não devemos nos conformar. E a forma de não se conformar com o mundo não é criticar o mundo. Na verdade, o mundo e as pessoas que estão no mundo, elas estão andando de acordo com o curso do mundo, de acordo com os preceitos do mundo. Eles estão de acordo com os preceitos da carne, eles estão andando na vibe que eles têm que andar. Porque o entendimento deles é esse. É como eu falei, a verdade deles, a verdade para o mundo hoje ela é relativa. Mas para os filhos de Deus não, é diferente, amados. Na verdade, nós somos diferentes. Quando Jesus falou, vocês são sal da terra e luz do mundo, Jesus estava dizendo assim, vocês vão trazer clareza para um ambiente que está escuro. E vocês vão trazer sabor para uma panela, ou para um ambiente que está sem gosto. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, vocês vão fazer diferente. Vocês vão andar na contramão daquilo que o mundo está andando. O seu pensamento não vai ser igual ao pensamento do mundo. O pensamento do mundo é pensamento de morte. O seu pensamento é pensamento de vida. O pensamento do mundo é pensamento de tristeza. Não, quando você encontra com Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, o seu pensamento é pensamento de vida. A nossa perspectiva muda, o modo como nós vemos as coisas muda. Então, quando o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, ele diz, você não tem que copiar o mundo. Existe um padrão para os filhos de Deus. E esse padrão, eu não estou falando do padrão da igreja, não, é o padrão de Cristo. Na verdade, o chamado de Deus é para que nós sejamos uma extensão de quem Cristo foi aqui na terra. E Cristo, ele foi uma representação do Pai aqui na terra. Ele foi a expressão exata do ser de Deus. Aí você diz, eita, isso é muito alto. Amados, mas o nosso chamado é para andar, o chamado de Deus para nós é para nós andarmos nesse nível. E é por isso que Ele nos deu a unção dos santos. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para que nós andássemos no nível que Jesus andou aqui na terra. Aí você vai dizer assim, esse nível é muito alto. É porque nós ainda não estamos andando do modo. Então o processo de mudança começa pela renovação da mente. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, o processo de mudança começa com você, renovando a sua mente. Vou repetir, o processo de mudança começa com você renovando a sua mente. É você tirando o velho e colocando o novo. O novo de quem? O novo de Deus. Amados, muitas vezes eu encontro com pessoas e elas estão passando por um processo de dificuldade, e às vezes eu compartilho a palavra, às vezes não, sempre quando eu compartilho a palavra, eu sempre digo que é possível, amados. Existe um caminho, amados. O problema é porque nós só estamos olhando para a dificuldade e esquecemos de olhar para aquilo que o Senhor nos prometeu. E quando nós paramos de olhar e andar naquilo que o Senhor falou para nós e deixou para nós, nós começamos a andar em um ambiente de incredulidade. E não desfrutamos do melhor que Deus tem para nós aqui na terra. Deixa eu falar algo para você. Deus preparou o melhor para essa terra. Não foi para os filhos do diabo. Não, foi para os filhos dele. E os filhos dele somos eu e você. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e sorria para ela. Você é filho de Deus. Mais uma vez, olhe para ela e diz assim, você é filho de Deus. Mais uma vez, você pode, você consegue, tudo é possível ao que crê. Mais uma vez, tudo é possível ao que crê. Mais uma vez, tudo é possível ao que crê.
Ei, amados, eu estou dizendo isso para você, sabe por que é? É para que você, no momento de dificuldade, você se levante, amados. Muitas vezes nós estamos sozinhos, e sabe o que é que eu faço quando eu estou sozinho? Eu olho para o espelho e digo assim, tudo é possível ao que crê. Eu olho para mim mesmo e digo, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O mal se levantou, tudo é possível ao que crê. Doença se levantou contra a minha família. Ei, a cura já está disponível. Tudo é possível ao que crê. Sabe qual é o nosso trabalho? Mas é chamar para fora aquilo que o Senhor disponibilizou para nós. Por meio da sua palavra. A palavra fala que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidades. E muitas vezes esse mal bate a nossa porta e a gente se conforma. Não, amados, não é para você andar conformado com isso. O mal vai bater, vai, mas ele vai ter que se levantar para sair. Se ele vem por um caminho, por 7 ele vai ter que fugir. Porque a palavra de Deus garante isso, amados. E como é que eu chamo a existência? É declarando a palavra de Deus. Não é com ambiente de incredulidade. A minha doença, a minha diabetes, Não, mas não é sua. A doença ela é do diabo. A pobreza é do diabo. A escassez é do diabo. Ela não é sua, amados. O mundo está pregando, dizendo que tudo está dando errado. Mas existe um decreto de Deus dizendo, ei, você é favorecido. Você é favorecido, ei, amados. Os filhos de Deus, eles prosperam mesmo em meio ao caos. A palavra é aonde você está depositando a sua fé. O que está saindo da sua boca na hora da tribulação? Olha a advertência dele, não vos conformeis com este mundo, com os padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar, olha só, quando é que eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amados, quando eu começo a renovar a minha mente, quando eu começo a renovar a minha mente por meio da palavra de Deus, eu começo a desfrutar da boa, perfeita e agradável. Mas a gente percebe aqui que tem níveis. A gente começa a desfrutar de níveis da vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida mediana, medíocre aqui na terra, onde o Senhor nos chamou para viver no sobrenatural. Não estou dizendo com isso que você vai viver sempre na alegria. Não, amados. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha só, eu aprendi a viver com a escassez e com a abundância. E ele ainda diz assim, em tudo você precisa aprender a render graças. O que é que ele estava dizendo? Não é para você se conformar com a escassez. Não, mas ele está dizendo, ei, aquilo que eu carrego é mais precioso do que a riqueza. Sabe o que é qual o problema que muitas vezes nós paramos ou nos barra? É porque muitas vezes nós paramos nas circunstâncias, amados. Aquilo que você está vivendo hoje não define quem você é. Na verdade, o que define o que você é em quem você está crendo. Se você crê na palavra de Deus, você está dizendo que o Senhor Deus é o seu Pai. A palavra fala o que? Olha só, o comecinho de João diz assim, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas a partir do momento que você declara Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você se torna filho de Deus, por meio da fé. E quando você se torna filho de Deus, você tem acesso a uma herança. Você não é só alguém que está no mundo, que foi colocado, não, mas você foi criado por um propósito específico aqui na terra. E quando nós entendemos o nosso propósito aqui na terra, amados, tudo muda. A perspectiva muda. As circunstâncias que eu estou vivendo não definem quem eu sou.
Eu me alegro, por mais que as dificuldades se levantem. Mas é por meio da fé que nós viramos o jogo. É por meio da fé que nós acessamos aquilo que o Senhor tem para nós. Não é reclamando, não é ficando parado, não, amados. Não é dizendo, é tudo normal. É a guerra que está acontecendo ali, é a fome que está acontecendo acolá, é os impostos que a nação tem. Não, amados, não é isso que define você. Quem define quem você é a palavra de Deus. E o que o Senhor Deus pensa ao seu respeito, é isso que define você, é o que o seu Pai pensa ao seu respeito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o que Deus pensa de você, isso é que define você. Hoje nós estamos vivendo em um tempo onde nós temos acesso à informação na palma das mãos. Nós estamos vivendo em um tempo, as pessoas elas estão cheias de informação, mas muito pouco revelação. E nós, como igreja de Deus, nós não podemos entrar nessa zona de perigo. Muitas pessoas vêm para a igreja, e lá na frente eu vou falar sobre isso, né? Não é esse ponto agora. E a gente pensa, eu já bati o meu ponto, eu já fiz a minha obrigação semanal. Eu fui para a igreja no domingo, amados. A sua vida cristã não se resume ao culto de domingo. Você é filho de Deus. Aonde você coloca a planta dos seus pés, você é filho de Deus. Então hoje nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas elas estão carregadas e cheias de informação. A informação está na palma das mãos. Mas pessoas vazias de Deus, pessoas vazias de revelação. Deixa eu dizer algo para vocês, eu estou compartilhando essa palavra hoje. E ela pode ser verdade para você, como ela não pode ser verdade para você. Eu estou compartilhando essa verdade hoje, que é verdade para mim. Mas deixa eu dizer para você, amado, tem algo que o Senhor está ministrando ao seu coração. Isso é a revelação. Nós estamos aqui diante de centenas de pessoas. Eu acho que a gente tem mais de 100 pessoas aqui nesse momento. E cada um vai entender, vai receber, vai desfrutar de um modo que pode ser diferente do outro. E eu acho isso muito lindo, porque isso aqui é como o Espírito Santo age, porque ele sabe aonde ele deve tocar em você. A pergunta é, você está disposto a tomar uma decisão? Porque muitas vezes nós queremos que Deus responda as nossas perguntas, os nossos questionamentos, as nossas orações, os nossos pedidos. A pergunta é, você está disposto a dar uma resposta para aquilo que você já recebeu? Vou repetir, você está disposto a dar uma resposta a tudo aquilo que você tem recebido? Tem um homem de Deus que ele diz que Deus não responde só perguntas, Deus responde respostas. Mas Deus ele é um investidor, quando ele investe em nós por meio da palavra, é porque ele tem expectativas de uma resposta. E por que muitas vezes nós estamos estacionados na nossa vida com Deus? Porque nós estamos devendo uma resposta. A palavra falou que se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Ou seja, para você passar para o próximo nível, você tem que vencer esse nível que você está hoje. Deus tem mais para você, nós acabamos de ler, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Mas para mim passar para o próximo nível, eu tenho que vencer do nível que eu estou hoje. O que eu estou recebendo hoje? Eu vou vencer isso hoje. E eu creio que meu Pai vai me conduzir a um nível maior amanhã. Então, o que você desfruta hoje, amados, é resultado das decisões ou das respostas que você está dando diante daquilo que você está ouvindo, amado. A sua vida hoje é resultado das respostas que você tem dado diante daquilo que você tem ouvido. Aí você diz, minha vida está tão assim com Deus, eu não estou mais percebendo a presença do Espírito Santo como era antes.
A pergunta é, amados, você está fazendo o quê? De diferente. Ou você está fazendo o quê diante daquilo que você tem recebido? A partir da resposta que você dá, Deus vai te entregar mais. Não adianta a gente querer forçar e passar para o próximo nível, onde você não venceu o nível que você está hoje. Você está comigo? É tempo de renovar a nossa mente. Deixa eu dizer para você algo, amados, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não é só fonte de sabedoria, ela também é fonte de prosperidade. Olhe para a pessoa que está só e diga assim, a palavra de Deus é fonte de prosperidade. Abra comigo aí Salmos capítulo 1. Olha só o que é que diz. Salmos capítulo 1, a partir do versículo 1. Vocês abriram? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha só. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha só, amados, como eu falei para vocês, a palavra de Deus ela é fonte de prosperidade. O que é que o Salmo está dizendo assim? Olha só, ele primeiro começa com a advertência, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele está vendo que, como o apóstolo Paulo falou, como eu li mais atrás, ele não anda no curso do mundo. Alguém que se assenta na roda dos escarnecedores, que anda segundo o conselho dos ímpios e se detém no caminho deles, é alguém que anda de modo como o mundo está andando. E o salmista, ele está falando que é bem-aventurado o varão que não anda, ou seja, o que é bem-aventurado? Feliz, próspero, alegre. Bem-aventurado é esse varão que não anda. Antes, olha só, antes o seu prazer está na lei, ou seja, está na palavra. É alguém que encontra alegria, que encontra refrigério, que encontra resposta na palavra de Deus. Ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas esse ponto, meditar, é um ponto importante, onde nós, como igreja de Deus, não podemos negligenciar. O que é meditar? Na classe 9, nós aprendemos que meditar é ruminar. Ruminar o que é? Você trazer a memória, amados. É tipo assim, o culto de domingo não termina quando o pastor dá a bênção apostólica. O culto de domingo, mas ele precisa permanecer durante a nossa semana. Nós precisamos aprender, desenvolver uma cultura, amados, de declarar a palavra, de meditar na palavra, de confessar a palavra, de trazer à existência aquilo que nós temos ouvido. Mas isso aqui que eu estou compartilhando com vocês parece elementar. Parece uma coisa básica. Amados, mas muitas vezes a nossa vida ela está parada com Deus porque nós estamos negligenciando o básico, o necessário. E às vezes a nossa vida começa a desmoronar com Deus e a gente começa a esfriar e começa a se perguntar o que está acontecendo. Mas é porque nós estamos deixando de fazer aquilo que é essencial, trivial. O que é essencial? Amados, a palavra de Deus, como a gente acabou de ler, ela é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Vou repetir, ela é lâmpada para os meus pés, ou seja, é lâmpada para os meus pés. Ela traz clareza para aquilo que eu estou fazendo. Ela ilumina o meu caminho. Ela não é só resposta para o meu presente, mas ela também é resposta para o meu futuro, amado. Ela me mostra onde eu estou e como eu estou.
ela traz clareza para um ambiente de escuridão. Mas ela também me mostra o caminho que eu estou andando, para quê? Para que eu não tropece, amados. Olha só como Deus, Ele nos ama, Ele cuida não só do nosso presente, mas Ele cuida do nosso futuro, amado. Enquanto você está caminhando, Deus está cuidando de tudo. E você está dormindo e pensando que Deus não... amados, enquanto você está dormindo, a palavra de Deus fala que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Qual é o nosso trabalho, amados? Creio que o nosso Pai está cuidando. Olha só, eu tenho um filho, amado, e ele não se preocupa com o que ele vai comer. Ele sabe que vai comer. É legal que ele chega para mim e diz: pai, estou com fome. Tipo assim, se vira, arruma comida para mim. Está crescendo ele. Ele chega para mim, já está crescendo, já está começando a falar grosso. Pai, estou com fome. Vai dar certo. Pai, estou com fome. Ele já chega logo de supetão. Eu já assim, mesmo, está certo. Mas ele não se preocupa, amados. Tem comida para ele, amados. Tem roupa para ele. Amados, e a palavra compara a gente como sendo maus. Sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Mas Ele está cuidando de tudo. Enquanto nós estamos chorando aqui, dizendo, nada está acontecendo. Mas tudo está acontecendo. Respire aí, dê um respiro bem fundo assim, ó. Você está sentindo assim, ó? Está conseguindo, ó? Você pagou quanto por isso? Mais uma vez, fala assim, ó, respira mesmo. Solta assim, ó. Você pagou quanto por isso? Pagou quanto? Nada. Tem coisas que o dinheiro não pode pagar, amados. Tem coisas que só o Pai nos concede. Tem muita gente que está lá no hospital, doido para ter esse aí. Eu acompanhei os últimos dias de vida da minha mãe, ela não tinha mais isso aqui. Tinha que ter um aparelho produzindo isso aqui. Se desligar seu aparelho, mas você tem isso. Sabe, mas muitas vezes nós deixamos de contemplar as pequenas coisas. Sabe, você acorda de manhã, tem um passarinho no porte, aí ele está ali cantando e você olha, caraca, velho, que beleza. Mas foi alguém que criou aquele pássaro. Existe uma beleza, mas que nós paramos de contemplar, porque nós paramos de olhar para a palavra de Deus. Amados, Deus, Ele é perfeito, amado, em tudo. Deus, Ele é perfeito em tudo, amados. E Ele nos deixou a sua palavra, mas não foi em vão, foi para que a gente não esquecesse, porque a gente tem tanta facilidade de esquecer das bondades de Deus, que Ele deixou escrito. A gente tem tanta facilidade, amado, de esquecer e de reclamar. A gente gasta mais tempo reclamando e andando para trás do que olhando para frente. E o convite de Deus para nós é: ande para frente, olhe para frente, corra a sua carreira. A palavra de Deus também é fonte de salvação. Olha para a pessoa que está falando, diga assim: a palavra de Deus também é fonte de salvação. Olha só o que diz Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra de Deus, amado, ela é fonte de salvação. Eu estou aqui hoje por causa da palavra. Você está aqui hoje porque você deu ouvido à palavra. E a palavra alcançou você. Ela é fonte de salvação. E nós precisamos nos alegrar com isso, amados. Amados, e o próprio Jesus, ele é uma representação da palavra de Deus. O próprio Jesus. Olha só o que é que diz em João. João capítulo 1. A partir do versículo 1, diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha só, amado, a grandeza da palavra. Aqui a gente vê Jesus se misturando com a palavra. Tipo assim, Jesus e a palavra são uma coisa só. Vou repetir. No princípio, Ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Está falando de Jesus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Ele fez tudo, amados, por meio da sua palavra. Ele disse: haja e ouve. Vocês estão percebendo o poder da palavra? O poder criativo da palavra de Deus. Ele disse: haja e ouve. Ele disse: haja e ouve. Ele deu uma ordem para o mar: o seu limite é aqui. Mas e o mar está lá naquele lugar. Ele disse para os firmamentos: a terra, o firmamento é aqui. Os céus, os seus lugares são aqui. Amados, e as coisas não saem do seu lugar. Por causa da palavra. Então nós precisamos parar, refletir e entender, amados, tudo se move por meio da palavra. Nós precisamos prestar atenção naquilo que sai da nossa boca. Nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos declarando. Porque enquanto você está falando, tanto os céus como o inferno estão olhando. Mas quando nós dizemos alguma palavra de incredulidade, o inimigo ele pega aquilo. Não se deixe ser usado pelo inimigo. Declare palavras de bênção. Declare palavras de salvação. Declare palavras de cura. Declare palavras de prosperidade. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você, eu vou só declarar. Declare coisas boas. Porque quando você murmura, ou quando você está agindo ou declarando palavras de incredulidade, você não está avançando, você na verdade está regredindo. Você não está chamando, declare aquilo que você quer que aconteça, amados. Com fé. Porque à medida que você declara a palavra de Deus e declara aquilo que você quer que aconteça, vai acontecer. Já queria chamar o ministério de louvor. Queria dizer para você que, para finalizar assim, que o crente forte tem a palavra na boca, no coração e torna ela como estilo de vida. Amém? Não só de vida, eu digo de andar, mas de prática. Então, o crente forte, o filho de Deus, ele não só tem a palavra na boca, mas ele também tem ela no seu coração, porque da boca sai aquilo do que o seu coração está cheio. Então, se muitas vezes nós não estamos declarando a palavra, é porque o nosso coração está vazio, mas nós precisamos nos encher da palavra, para acessar tudo aquilo que Deus tem para nós. Você está comigo? Diga assim: eu preciso guardar a palavra, entesourar a palavra, para que o meu coração esteja cheio dela. Amados, eu vou dizer para você, quando o seu coração está cheio dela, na hora da angústia, o que vai sair é a palavra. Amados, a palavra de Deus é a arma que nós temos, amados. É a arma que nós temos. Jesus usou a palavra para combater o mal. Jesus, quando foi tentado lá no deserto, Jesus ele não expulsou o demônio que estava ali: ei, sai fora. Ele poderia. Não, mas ele usou a palavra, amados. Ele foi tentado pelo diabo, mas ele combateu o mal com a palavra. Ele foi tentado, mas ele combateu o mal com a palavra. A pergunta é: como é que você está combatendo o mal, amados? Porque sabemos que existe o dia mal, existe os embates, existe o contra-ataque do mal, mas como é que vocês estão combatendo? É com tristeza? É ficando triste porque o mal está batendo na sua porta? Não, amados, se levante, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, e confesse a palavra.
Declare a palavra. Chame à existência aquilo que a palavra fala ao seu respeito, amados. E você vai ver que vai acontecer, amados. Nós precisamos romper, amados. E é por meio da palavra que nós rompemos também. Amados, existem dois modos de construirmos a nossa vida, amém? Existem dois modos de construirmos a nossa vida. Ou na palavra, ou em Deus, ou no mundo. Tem o texto de Mateus, capítulo 7, e eu vou finalizar com esse texto. Esse texto diz assim, ó, Jesus ele estava finalizando o Sermão do Monte aqui, já estava finalizando o Sermão do Monte, e no versículo 24 do capítulo 7 de Mateus, se vocês quiserem abrir, olha só o que é que ele diz. Depois de ele ter pregado as boas aventuranças, ter falado muitas coisas importantes, ele finaliza o Sermão do Monte dizendo assim, ó, Mateus 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, o que é que eu queria destacar aqui nesse texto, ou o que nos chama a atenção, ou o que eu aprendo com ele? Se você observar, existe dois tipos de coração aqui. Eles estiveram expostos às mesmas dificuldades. Caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios. Os dois tipos de pessoas aqui. Qual é a diferença aqui? É que um edificou a sua casa sobre a rocha, amados. Essa rocha é Jesus. Essa rocha é a palavra, amados. E o outro foi insensato. E esse que edificou sobre a rocha é chamado de prudente. É uma pessoa que está entendendo o que está acontecendo. Ela está antenada, ela está ligada, ela entende o propósito, ela não está andando aleatória. Não. Então ele diz, ó, prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, os ventos vieram, foram grandes contra aquela casa, mas ela estava edificada sobre a rocha. E do mesmo modo, o que edificou sobre a areia? Amados, ele é chamado de insensato, doido, abestado, louco, aquele que não ouve e pratica as palavras de Deus. Então, ou seja, amados, nós precisamos aqui começar a decidir a nossa vida. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Amados, não existe meio termo. Amados, eu digo assim, sou de Deus, não é... Eu vou para a igreja todo domingo. Eu conheço um monte de gente que diz isso, que diz que é crente, mas... Jesus fala assim, se você diz que é meu discípulo, mas não faz a minha vontade... Não é bem assim, amigo. Amém, mas nós precisamos entender, amados, que nós estamos aqui na terra e Deus nos estabeleceu, nós fomos comprados pelo alto preço, o Senhor nos deu um nome, nos trata como filho, mas Deus tem um propósito específico para cada um de nós, estabelecido. Eu faço parte do corpo de Cristo.
Amados, cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo. Um dia eu estava em uma célula e a gente estava conversando e uma pessoa falou algo que eu achei interessante, que isso foi algo que o Senhor falou comigo muito forte. Por isso que eu acho que eu não tenho nenhum propósito aqui na terra, não sei o que. Se amados, nós precisamos entender, nós somos membros do corpo de Cristo. A pergunta é, existe algum membro que foi criado no corpo da gente, no corpo humano, que não tem função? Todos os membros têm uma função estabelecida. Todos os membros têm uma função estabelecida no corpo. Por mais que seja mínima, mas ela está ali com um propósito. Eu estou dizendo isso por quê? Porque você não pode olhar para você e dizer assim, Deus, eu estou aqui na igreja, mas eu não tenho nenhum propósito estabelecido no reino de Deus. Eu não sou pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas Deus criou você com um propósito estabelecido. Você foi que ainda não entendeu, ou não buscou entender, ou você já entendeu e está fugindo daquilo que Deus chamou você para fazer. Amados, quando você faz isso, o corpo sofre. Porque você é como um membro que está doente. Você sabe quando, tipo assim, a gente leva uma topada, todo o corpo fica preocupado, né? Tipo assim, quando você leva uma topada, ele arranca o chaboco. Hoje ninguém mais arranca chaboco, ninguém joga mais bola na rua, as ruas é tudo asfaltada, né? Ninguém tropeça mais. Antigamente, na minha época, os meninos só andavam com os pés chabocados, porque já andava, era tudo cheio de... Os cotovelos, tudo arrancados, os tampos, tudo. Hoje em dia, os meninos é só... Eles não sabem o que é bom. Desfrutaram disso, né? Mas quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo sente. Eu já tive problema de canto de unha, mas eu andava assim, com as minhas mãos assim, para ninguém encostar perto de mim. Eu andava assim, mais ou menos assim, para ninguém encostar. Porque quando pisava no meu pé, doía da ponta do pé até o alto da cabeça. Mas isso simboliza o que? Mas que todo membro do corpo, ele é importante. Simboliza o que? Se eu não estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, se eu não entendi a palavra de Deus, eu não entendi que eu faço parte disso aqui, eu faço parte disso aqui. Sabe, mas o sucesso dessa igreja ou o fracasso está ligado não só com o pastor, não, amados. Ele é o anjo da igreja, ele recebe o direcionamento de Deus. Mas nós fazemos parte do corpo. Quando eu converso com os líderes de célula, eu sempre digo, mas nós precisamos andar com a consciência. Nós somos uma extensão dos nossos pastores. Então é como se em cada casa tivesse um pedacinho do pastor Astro e da pastora Marta. Nós somos uma extensão deles. Então nós precisamos andar com esse cuidado, com essa responsabilidade, que o pastor não fala besteira. Você vê o pastor falando besteira? Eu nunca vi. Eu nunca vi ele se comportando de forma errada. E muitas vezes nós estamos andando aleatório, como se nada tivesse acontecendo. Amados, no mundo espiritual, tudo está acontecendo. É porque a gente está com a nossa cabeça tão aqui na terra, nos nossos propósitos, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, e construir, e fazer, e projetar, e isso e aquilo, e esquecemos, amados, que a nossa pátria é no céu. Que se nós somos salvos, o nosso pensamento tem que estar nas coisas do alto, em agradar o nosso Pai. Mas o que é que nós queremos fazer, amados? Agradar o nosso ego, satisfazer os nossos desejos. E aí, quando der, quando for possível, quando eu estiver bem, quando der tempo, eu faço aquilo que o Senhor me designou para fazer. Amados, aí, mas a gente quer desfrutar, né? A gente lê esse texto de Romanos 12. Eu quero desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso aqui que eu quero dizer, amado. Deus responde respostas.
Então eu queria compartilhar isso aqui com vocês essa noite, e que fique para a reflexão da igreja, né? O senso de compromisso, de comprometimento que eu tenho com a palavra de Deus, porque Deus, ele é compromissado com a sua palavra. Na verdade, ele disse: ei, eu firmo um compromisso com a minha palavra. Pode passar tudo, mas tem a vírgula e um tio que está lá, até isso vai se cumprir. Ei, amado, nada vai passar, tudo vai se cumprir. Então que a gente possa se levantar como igreja de Deus e entender que existe uma palavra que Deus deu para mim, amados. Essa palavra é a palavra de salvação, amados. E a salvação, ela não para em você, ela continua por meio de você. Queria convidar você a ficar de pé. Sei que o clima agora ficou um pouco mais pesado, porque existe um chamado de responsabilidade, né? Ei, amados, mas chama o louvor. Mas não tem problema não, o Espírito Santo está aqui. Amém. Amém? Não sou eu que falo, é Ele que fala. Isso não estava no script, mas se Ele falou, tá. Se Ele mandou falar, eu sou obediente. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é filho. Amados, existe uma diferença entre o filho e o empregado, sabia? O empregado, quando chega o final do horário, por exemplo, eu trabalho até 4h48, quando dá 4h48, eu bato meu ponto e vou para casa, porque eu sou empregado. O filho não. O filho, se for preciso, ele fica até 10 horas da noite. Ele vira à noite, porque ele é filho. Aquele negócio não é só do seu pai, é da família. Nós não somos empregados de Deus. Nós somos filhos. O filho, ele se preocupa com aquilo que o pai está construindo. Jesus estava com fome e mandou os discípulos ir comprar comida. E os discípulos chegaram, na verdade, posso estar confundindo a história agora, eu só sei que os discípulos foram comprar comida e chegaram para Jesus e disse: ei, uma comida eu tenho para comer, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Nós não somos empregados, amados. Deus não nos chamou para ser empregados. Você não está aqui como um servo fazendo a obra de Deus, amados. Você, antes de ser discípulo de Jesus, você é filho de Jesus. Eu digo isso porque, como eu lido muito com a liderança, e muitas vezes a liderança ela tem dificuldade, né? Hoje eu estou mais trabalhando com liderança, então o Senhor tem trabalhado muitas coisas comigo acerca disso. E muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, e é porque a gente não entende, amado. Nós somos filhos, amado. O filho, a perspectiva dele muda, amado. É diferente do empregado, é diferente do servo, amado. Existe uma incumbência com ele. Sabe, mas nós precisamos despertar para essas coisas. Sabe, essa igreja aqui, amados, não era para ter lugar vazio, não. Aqui era para estar lotado, amados. A pergunta é: cadê seus irmãos? Sabe, mas eu vou falar outra coisa para vocês que tem me incomodado há muitos dias. Vocês sabem que hora que o culto começa? O culto das 18h30? Que hora que o culto começa? Amado, 18h30, a igreja estava a metade vazia. Mas isso não é desonra só com a igreja, com o pastor, não, isso é desonra com Deus, amados. E eu fico incomodado com isso, sabe por quê? Porque apesar de eu chegar cedo, mas, amados, eu estou ligado a você, você é corpo de Cristo. Se você chega atrasado, eu também estou chegando atrasado. Se você chega atrasado, você atrapalha quem já está no mover de adoração. Porque você tem que entrar para o meio do banco, aí o irmão está adorando, aí você tem que ir empurrando assim, até chegar no seu lugar. Aí o irmão estava querendo adorar, já estava quase conseguindo. Aí você deu um empurrão nele, sai do meio. Amados, é deselegante. Não só para quem chegou cedo,
Mas isso é uma coisa simples. Vocês estão vendo? Como nós temos negligenciado muitas vezes no básico. Só chegar no horário no culto. O culto começa às 18h30, amados. Eu chego mais cedo. Eu tenho que chegar na igreja pelo menos 6h10, 6h20. 6h20, tá bom, amados. Você conversa com os irmãos ali. E 6h20 você já começa a adorar o Senhor, amados. Aqui porque os meninos já começam a ministrar, a criar um ambiente de adoração. Pastor, mas é porque hoje eu me atrasei porque aconteceu isso. Se você não se policiar e disciplinar o seu horário, na próxima semana você vai chegar atrasado de novo, porque vai aparecer uma coisa de novo. E assim você cria uma rotina. Amados, nós precisamos nos disciplinar em algumas coisas. Se o horário é 18h30, eu vou chegar lá antes das 18h30. Porque às 18h30, o Ministério de Louvores bota até um cronômetro aqui, às 18h30 nós começamos. Às 18h30, mas já é para a gente estar fluindo, amados. Não é para a gente remar, para conseguir adorar lá para as 6h40. Não, amados, 18h30 já é para... O fogo já está alto aqui. O nível de adoração já está alto, amados. E muitas vezes nós temos negligenciado em coisas simples. Simples. Então que você se arrependa. Estou falando sério. Isso requer arrependimento, amados. Eu vou me disciplinar para chegar no horário. Porque se for no seu trabalho, se você chegar atrasado, seu patrão chama a sua atenção. E desconta no seu salário. Com o meu desconto. Se eu chegar atrasado, ele desconta. E a minha esposa vê, minha esposa convive comigo, ela sabe como eu sou cuidadoso com o horário. Mas é só na igreja não, é no trabalho, é tudo que eu vou fazer. Se eu marco um compromisso, eu chego no horário. Porque aquela pessoa está me esperando, amado. Ela tem expectativas em mim. Ei, o seu Deus tem expectativa em você. Ele está aguardando você chegar. Não faça isso com Deus. Se discipline. Quem chega atrasado perde a vida. Quem lembra desse aviso? Olhe para a pessoa que está e diga assim: quem chega atrasado. Olhe para ela, quem chega atrasado perde a vida. Mais uma vez, diga para ela: quem chega atrasado perde a vida. Lembra das noivas? Quando elas chegaram, o noivo já tinha fechado a porta. Elas chegaram atrasadas. Perderam a vida. Hã? Tem até base bíblica, o pastor está dizendo: quem chega atrasado, mas perde a vida. Não perde a vida. Pastor, está dizendo que eu vou perder a minha salvação porque eu cheguei atrasado no culto. Não, mas não estou dizendo nada. A sua salvação é você e Deus. A sua vida cristã é você e Deus. O seu relacionamento é você e Deus. Mas o nosso trabalho aqui como liderança é dizer o caminho. O caminho é esse, amados. É deselegante para nós, é deselegante para Deus. Você está desonrando ao Senhor. Vocês ainda vão me amar depois dessa ministração? Se vocês não me amar, não tem problema. Vocês não vão para o céu, tá bom? Então aí é você e Deus. Vocês me amam se vocês quiserem, porque amor é decisão. Se não quiser me amar, não tem problema não. Só não vai para o céu, mas... Amados, e eu falei isso porque eu fui direcionado a falar, e é algo que já estava me incomodando há algum tempo. Se policie, tá bom? Feche seus olhos. Não sei se alguém vai querer aceitar Jesus, mas eu queria fazer o convite. Se tem alguém que está aqui e deseja entregar a sua vida a Jesus, eu queria convidar você aqui na frente. Queria orar por você, amém? Se você está aqui e ouviu essa palavra, entende que precisa se consertar com Deus, amados, eu vou dizer para você, é uma decisão. É difícil? Com certeza é. Porque eu já passei um tempo atrás afastado,
E para mim decidir voltar para os caminhos do Senhor, eu precisei decidir. E o meu problema era porque eu olhava assim, não, mas eu não mereço, eu não vou voltar para a igreja agora porque eu estou todo errado. E esse é o maior erro que nós cometemos. Porque Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Então se a gente produz a nossa salvação, para que nós precisamos dele? Na verdade é o contrário. Só Ele pode nos salvar. Então você que está aqui, que ouviu essa palavra, que deseja entregar a sua vida a Jesus, queria convidar você aqui na frente para orar por você. Amém? E você como igreja, você vai orar ao Senhor. Feche os seus olhos, ora ao Senhor. Peça perdão a Ele naquilo que você tem falhado. Amém? Porque eu não sei no que você tem negligenciado, mas você e Deus sabem. E o Senhor não está aqui para acusar você. Quem acusa-nos é o inimigo, tá bom? Deus está aqui para nos salvar. O Senhor Jesus, Ele veio para nos salvar. Mas para que salvação chegue, nós precisamos nos arrepender, amém? Então eu queria convidar você, que é da igreja, a orar ao Senhor, fechar os seus olhos. E você que deseja entregar a sua vida a Jesus, queria convidar você aqui na frente. Enquanto isso, nós vamos cantar um louvor também. O Ministério do Louvor vai tocar uma música.